Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes de iniciar, peço licença para que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Esse é o livro Agenda Cristã, de Chico Xavier. Antes da prece inicial, eu aviso a todos que essa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente Dai-nos o suficiente. Dai-nos o teu pão o suficiente para a vida. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta e orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Amém. Obrigado, Rubem. Que vamos ler, Roseli? O Evangelho segundo o Espiritismo, verdadeira pureza, mãos não lavadas, São capítulo 8.
O Evangelho segundo o Espiritismo. Página 126. A verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam seus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs esse mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito ao seu pai e à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa. Satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. Comer sem haver lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, cai ambos no fosso. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, colocado, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente. Lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-os tais quais eram, visto se lhes terem ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o que havia dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando-me máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, onde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude, quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna o homem melhor não alcança o seu objetivo.
toda aquela em que o homem julga poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores. Se não obsta, se não para a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantam calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, e não, porém, homens de bem. Não bastam se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Bom, é uma passagem interessante. Peraí que eu estou deitado. É uma passagem interessante porque quem de nós já não adotou, né, práticas exteriores, né, de querer parecer bom, mas essencialmente não procurar se melhorar, né? Eu mesmo, durante muito tempo, eu frequentava um centro esotérico e aos domingos. Então eu acreditava que eu indo lá uma vez por semana apenas, tudo bem, eu não precisava fazer mais nada. Na verdade, do caminho do templo até em casa, né, um pouquinho depois, eu já nem lembrava sobre o que tinha sido a palestra. Então veja, 1 hora e meia por semana, e você não faz nenhum esforço para se melhorar, não tem como ser melhor, né? Porque eu vou continuar fazendo exatamente as mesmas coisas. E tem muitas pessoas que frequentam a Igreja Católica, igrejas evangélicas, budismo e outras religiões quaisquer, e quando saem do culto, não procuram se melhorar, não procuram fazer nada diferente, né? São carrascos em casa, não procuram ser mais benevolentes, né? Perdoar as ofensas, tudo visa um interesse pessoal. Eu já fui assim, né? E eu vejo assim que o quanto a doutrina espírita me fez melhorar, porque me fez entender que está tudo nas minhas mãos. Se eu continuar querendo ser atrasado, se eu continuar querendo só buscar os prazeres da vida, eu vou ter uma existência muito vazia. E quando isso, em algum momento, me for tirado por alguma circunstância que eu não compreenda, eu vou ficar muito triste, vou ficar muito para baixo, porque eu coloquei todas as minhas satisfações nas coisas do mundo, né? E quando a gente passa a buscar a verdadeira felicidade está em servir. Nada que a gente possa comprar, adquirir, nos dá uma felicidade duradoura. Na verdade, nos dá uma espécie de euforia. Você compra um carro novo, você fica feliz pela sua conquista, você passa a ter a casa própria, mesma maneira, mas depois de um certo tempo, né, aquilo passa a fazer parte da paisagem, né? Se você pegar alguém que não... a minha internet está meio ruim, eu tô oscilando aqui a minha imagem. Se você pegar, né, alguém que não tem o que comer, se a pessoa tiver um pouco de dinheiro para comprar comida, isso vai trazer uma grande felicidade, né? Se uma pessoa que usa transporte público lotado, né, junta o dinheiro suado, compra uma moto, um carro e passa a ter mais conforto, isso vai ter uma grande felicidade. Mas chega um ponto que ter mais vai nos causar infelicidade. Porque quanto mais coisas nós temos, mais as coisas passam a nos possuir. Porque tudo que nós temos exige cuidados, exige o nosso tempo, exige nossa preocupação. Então chega um ponto, né, que vamos supor, você tem um carro na garagem, eu passo a ter 2, 3, 4.
o que isso vai mudar? Nada. Né? Se eu moro numa casa já confortável, aí tem uma casa na praia, uma casa não sei aonde, outra, o que tudo isso vai me trazer? Nada. Pode ser, e muito provavelmente, que alguém que tenha muito menos do que eu seja muito mais feliz. Até uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que diz que, né, sobre uma moça que era cega e ela queria muito enxergar. E o Espírito fala: ó, minha filha, se eu te deixasse enxergar, sabe lá o que te aconteceria. Às vezes você vê essas pessoas, né, os aparentemente felizes do mundo, né, achando que tudo é uma maravilha, e você não sabe o que essas pessoas estão chorando, né? Você não sabe os dramas que as abatem. Então, hoje, eu aprendi a valorizar tudo que eu tenho, as circunstâncias favoráveis que me permitem, né, desde de ter um corpo saudável, estar numa família, é, uma família harmoniosa. Essas coisas, elas não têm preço, porque você não pode comprar elas. Você não compra felicidade, você não compra saúde. E tudo isso só faz a gente melhor. E quanto mais a gente ajuda os outros, mais feliz a gente se sente e menos a gente se abate pelo mal que nos acontece. Porque a doutrina espírita, ela nos consola, né? Ela não tira a nossa dor. A nossa dor vai continuar a mesma. Nós que vamos reagir de uma maneira diferente a essa dor. Porque ela é de alguma forma necessária para algum aprendizado. Comentários? Fred, como disse Benjamin Franklin, né? Melhor o bem feito do que o bem dito, né? Talvez seja isso que resume toda essa leitura aí. O que nós temos que nos aprimorar é na nossa conduta pessoal, né? Como você mesmo tá, os seus percalços. Eu não gostaria de fazer isso aí, porque talvez não fosse muitos, nos traria o quê? Alguma vergonha, não seria tão salutar. Mas a grande realidade é que a humanidade tem muito que aprender ainda, né? Nós estamos aí fora da nossa formação, digamos assim, né? Mundos mais desenvolvidos que o nosso, né? Mais fluídicos até. Então, o que nós temos que buscar é a evolução espiritual a todo custo, né? Aprender muito com a doutrina espírita. Por isso ela chama a terceira revelação. Será que nós vamos ter que ter a quarta ou quinta para a gente criar vergonha, né? E melhorarmos, né? Há um provérbio, não chega a ser um provérbio, uma citação de Ovídio, um poeta latino, me veio agora, eu evoquei esse ensinamento. Ele fala assim que vídeo meliora proboc, deteriora sequor. Isso quer dizer o seguinte: vejo as coisas boas e as aprovo, mas sigo as piores. Eu acho que isso aí encerra bem o que nós temos visto em todos esses tempos, todas essas. E não superamos essas adversidades, não, meu irmão? Obrigado. Obrigado você, Rubão. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não, Fred, obrigada. Eu acho muito interessante essas citações do Rubem que ilustram muito aí né, o bendito e o bem feito. Essa eu não conhecia, Rubem. Eu vou, vou utilizar. Melhor, eu até brinco, né, que às vezes é melhor
as coisas que você faz com má vontade daquilo que você deixa de fazer, né? Então, eu penso assim, primeiro eu não faço, depois eu faço com má vontade. E daí, com o tempo, eu vou aprendendo a fazer com boa vontade e agradecendo, né? Então, aqui, isso que você falou da nossa humanidade, se a gente vai precisar da quarta, da quinta revelação, né? A natureza não dá saltos, e nem muito menos nós, né? Nós sabemos que os nossos irmãos sofredores, né, estão tendo a última oportunidade de reencarnação na Terra. Então, tudo parece estar pior, né? Os costumes, as músicas, a arte, tudo, né? Mas isso vai passar, né? Provavelmente, nessa encarnação, talvez a gente não encontre, né, grandes saltos morais, né? Mas há espíritos aí grandiosos, né, que já estão encarnados, né, e muitos outros virão. Então, né, como você pegar um copo de água suja, né, e colocando água limpa, né? Mais água limpa. Vai chegar uma hora que a água suja não vai mais existir, né? Porque todos nós estaremos purificados. Mas isso é obra dos séculos, né? Dos milênios, né? É que nós queremos a mudança agora, né? A gente quer que tudo fique. Ah, agora a gente já é mundo de regeneração, já estamos na transição, então tem que ficar tudo melhor. Mas não é bem assim, né? Vamos pensar no final do inverno, né? No começo, no primeiro dia da primavera. Às vezes ainda está frio, porque nós estamos ainda na transição. Então, haverão dias mais frios, né? Como agora no outono, né? Existem dias quentes ainda, já existem dias mais frios. Então, há sempre essa escala, né? O, o Bhagavad é um livro indiano, eu não vou conseguir falar. Bhagavad Gita, algo assim. Diz que o importante não são os resultados, né? É o esforço que a gente faz para atingir os resultados. Porque Deus não nos cobra uma perfeição que nós estamos muito longe de ter, né? E é interessante que há tantos avatares da humanidade que nos dão exemplos maravilhosos, né? Como Gandhi, né? Que ao ser agredido, né, por um soldado britânico, né? Não revidou a agressão, né? E o soldado ficou tão impactado com isso, né? Que, que perguntou a Gandhi, quem te ensinou a ser um covarde? Né? Aí Gandhi apontou pro peito do soldado e tinha lá um crucifixo. Esse homem me ensinou a, a ser bom, né? Querendo dizer o seguinte, você é cristão e sou eu que tenho que dar o exemplo. Né? E nós temos que dar o nosso exemplo. Ainda que todo mundo faça o errado, né? A gente tem que procurar fazer o certo, fazer o que é melhor para todos, né? Lembrando que sempre assim, o mal é o bem só para mim. A partir do momento que a gente aprende a dividir, aprende a pensar primeiro no outro, né, e não só em nós, tudo fica melhor. Porque os outros podem perceber, poxa, olha lá o Fred que, né, tinha tantos vícios, tantas coisas, né, que não eram boas, que faziam o que eu faço. Poxa, se ele consegue, eu também consigo. E é por isso que Jesus, quando escolheu os seus apóstolos, né, ele não escolheu espíritos puros. Ele pegou gente ali né, gente comum, né, que tinha condições de crescer, mas pessoas comuns, pessoas que refletem como nós somos. E eu recomendo muito, eu estou assistindo aquela série do Netflix, o Chosen, né? E é impressionante, né? Como mostra isso, né? A maioria deles tinha defeitos, né? E daí eles vão se emendando, né? Vão
vão se purificando, né? Então é a jornada que nos torna melhores, né? É por isso que a gente não pode esperar ficar melhor para fazer o bem. É o bem que nos torna melhores. Comentários finais? Você fez citação do Gandhi, né? Ele disse certa vez que a Terra provê a humanidade, né, da sua subsistência, né? Mas há os vorazes, né? Os predadores, os destruidores da natureza, os indivíduos que procuram afetar aí o equilíbrio do planeta. Nós sabemos que a Terra é um organismo vivo, né, Fred? Também. Está sendo agredida há séculos. Eu não sei. Eu li recentemente que 1,250 bilhões de veículos de todas as espécies transitam pelo mundo diariamente. Imagina, com toda essa poluição emitida por esses veículos, como que ela consegue, né, converter, né, toda essa sujeira e ninguém faz nada, já se criaram matrizes aí energéticas, né, mais puras, mais limpas, mas elas não são empregadas, há uma dificuldade para se impor essas melhorias, né, na Terra. Então fica difícil, eu não sei até quando nosso planeta vai suportar essas cargas, né, negativas, essas emanações negativas dos seres humanos, essas guerras, essas revoluções, esses criminosos, etc e tal, eles não param, né? Então, creio que nós estejamos aí. Hoje mesmo vi na televisão aí que o tal do Putin está fazendo já exercícios com bombardeios nucleares. Não sei, viu? É uma, é uma preocupação terrível, é um momento terrível que a humanidade está passando, né? Essa guerra no Oriente Médio também já deveria ter parado, né? Então, nós vemos que o mal está imperando nesse mundo de uma forma avassaladora. E se ele não for contido, meus irmãos, correndo sério risco de extinção. Obrigado, meus irmãos. Deus nos ajude. Rubem, eu entendo o que você fala e realmente é digno de preocupação. Mas pensa bem, Jesus, que é o nosso governador planetário, ele criou a Terra, né? Ele está aqui no planeta há 4,5 bilhões de anos. Acho que nessa época a gente não era nem pó de estrela. Nós não havíamos sido criados ainda. Então você acha, né, que Jesus já não tem tudo isso contingenciado? Pelo menos, né, ser mais perfeito que já reencarnou na Terra. Então, eu sou o eterno otimista com relação a isso. Eu acho assim, é grave, é preocupante, mas a nossa parte a gente tem que continuar fazendo, mesmo que o mundo esteja de joelhos. Tá? Pessoal, vou passar para a parte das vibrações e eu gostaria de iniciar falando que um trabalho que tem se apresentado é o de socorro aos suicidas. A nossa irmã Carla, ela, infelizmente, ela foi por esse caminho e a gente está fazendo muitas preces por ela, mas tem uma irmã que, que está comigo, uma freira, e ela tem me dito que, além da Carla, há muitos outros caindo nessa mesma armadilha e que todos nós
temos condição de fazer um trabalho, não só pela Carla, mas pelos outros também que estão em sofrimento, que é muito simples. Basta que antes de dormir, a gente faça uma prece por esses irmãos e irmãs e se coloque à disposição da espiritualidade para esse trabalho. E isso não precisa ser médio ostensivo, não precisa ter nenhuma capacidade excepcional. A espiritualidade usa o nosso ectoplasma, a nossa energia animalizada, que só os encarnados têm, né, para fazer esses resgates. Eles precisam dessas nossas energias. Mas muitos de nós não têm condições de realizar esse trabalho. Por quê? Porque não fazem uma mínima limpeza mental, né? Não adianta você querer trabalhar no bem, mas, né, você assistir um filme de terror à noite, ou você, né, ou você se alimentar de uma maneira muito pesada, muito tarde. Então, para isso é preciso que a gente faça uma preparação. A gente jante um pouco mais cedo, coma menos, o que já nos é muito saudável, né? E a partir do momento que vai chegando aquele horário, né, 1h30, 2 horas antes de dormir, a gente tenta dar uma parada com as telas, procurar ler um livro, ou assistir alguma coisa que seja edificante, né? Uma coisa que deixe a gente tranquilo, colocar uma música. E daí, quando a gente vai dormir, a gente está em paz. A gente faz essa prece, a gente se coloca à disposição da espiritualidade maior para esses trabalhos, e daí a gente vai continuar, a gente vai ajudar muita gente. E não só nós aqui que estamos reunidos, mas aquelas pessoas que acabam nos assistindo, né? Tem 5.000 inscritos no canal, né? Mas vamos por 20 a 30 pessoas visualizam os vídeos do Evangelho, né? Imagina mais 20, 30 irmãos fazendo esse trabalho, né? Fazendo essa doação de energia. Quanto a gente não vai conseguir mudar, né? Porque nós estamos passando por uma situação, né, que as energias estão tão ruins, porque também existem espíritos muito ignorantes, desencarnados, que estão influenciando os encarnados, que já não são bons. Agora, se a gente consegue ajudá-los a serem tratados, né, a irem para outros lugares, a gente vai conseguir fazer uma melhoria psíquica no planeta. Ah, mas tem 8 bilhões de seres humanos, nós somos 100. Mas começa com a gente, né? Tem até uma história que diz assim, né? Que um homem estava numa praia vendo parecia uma sombra dançando bem na beira da água, longe. Ele começa a caminhar e chega no menino. E o menino está lá jogando as estrelas do mar de volta para a água, né? E daí o homem pergunta, mas poxa, tem tantos 1.000 quilômetros de praia com não sei quantos milhões de estrelas, você não vai conseguir salvar todas. O menino pegou uma, jogou de volta no mar e disse, mas essa eu salvo. E é assim que a gente tem que pensar. A gente não pode consertar o mundo, né? Isso está muito além das nossas capacidades. Mas a gente pode ajudar aqueles que estão próximos de nós. Isso a gente pode fazer. E nós podemos inspirar outros a fazer a mesma coisa. E é por isso, assim, vamos fazer uma vibração muito especial. Para a Carla, para a Verena, para o Elias, para o Alain, para o Bruno, o Charles, o outro Fred, a Juliana e tantos outros que entraram por esse caminho do suicídio, achando que estavam apagando as dores, mas infelizmente as aumentaram. Que eles sejam resgatados, que nós possamos auxiliá-los nesse processo. E mais, peçamos a Jesus que ampare os irmãos que estão ainda trilhando esse caminho, né, que estão sendo obsidiados,
para se suicidarem, que ainda não fizeram. Peçamos a Jesus que ampare esses irmãos e ampare também os seus obsessores. Porque o obsessor nada mais é do que alguém que não nos perdoou uma grave traição. Então, não são irmãos que devem ser afastados, são irmãos que devem ser tratados. Pois a vida, o presente, nos reúne ao nosso passado. O que nós deixamos para trás volta para nós resolvermos. Então, cada um de nós tem os seus problemas a resolver. E é tudo que nós deixamos para trás. Toda a sujeira, tudo de ruim que a gente deixou para trás. E essa, salvo engano, muito provavelmente é a primeira encarnação que a gente está saindo da lama, que a gente começou a tirar o pé dela, porque nós estamos muito mais conscientes dos nossos deveres, do que nós temos que fazer. E enquanto eu só me importar comigo mesmo, não vai chegar ao mundo de regeneração. O mundo de regeneração só vai chegar quando o amor estiver presente em cada um dos nossos corações. E esse é o trabalho que nós temos que fazer. Então vamos pedir também a Jesus que ampare todos aqueles homens e mulheres que detêm o poder na terra, que podem fazer mais do que nós, que podem parar as guerras, restabelecer a paz, né? Pegar o dinheiro público e colocá-lo onde precisa. E vamos também pedir o amparo para todos aqueles que fazem o bem, desinteressadamente. Para as igrejas, para os templos, seitas, para os centros espíritas, todas as agremiações religiosas que fazem o bem. Porque apesar do homem ser muitas vezes corrupto, ser orgulhoso, vaidoso, é possível fazer um mínimo de bem. Mesmo quem faz o mal acaba fazendo pelo menos um pouco de bem. Então vamos pedir que Jesus ampare todos esses. E principalmente que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que nós possamos fazer a nossa pequena parte na cocriação do mundo regenerado que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para corrigir as nossas más tendências. E esse é um trabalho dos milênios. Obrigado a todos pela presença e, por favor, Rubem, faça a nossa prece de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Boa noite. Boa noite, gente. Deus abençoe a todos. Fiquem com Assim Deus. seja. Boa noite. Amém. Boa noite. Fica com Deus.